Olá, este é o canal Vênus Mais. Eu sou Leia Beatriz. Eu sou Ana Lu. E nós vamos conversar sobre Vênus. E mais. Então vamos falar sobre a Vênus em Virgem. Ela entra no signo de Virgem no dia 21 de agosto. E fica até o dia 14 de setembro. Durante esse período, a Vênus está trazendo para a gente essa energia de Virgem. Então vamos entender um pouquinho como é que ela funciona nesse signo, para a gente saber também como a gente pode aproveitar durante esse período. A primeira conexão com essa Vênus no signo de Virgem é em relação à saúde, né? Que é cuidar da saúde, da alimentação. Então é ótimo para quem quer fazer uma alimentação mais balanceada, mais de acordo com o que o seu corpo aceita ou não aceita. E isso acontece porque o signo de Virgem nos traz a energia do entendimento do como a coisa funciona, de para que ela serve. Então, como a Vênus está relacionada com tudo aquilo que a gente consome, inclusive a alimentação, é um período em que vale a pena a gente conseguir entender o que a gente está comendo e por que a gente está comendo. Quer dizer, não só a funcionalidade ali de cada alimento, né? Para que cada coisa serve, mas também para a gente conseguir ter um ritmo, entender, né, que é um ritmo, é uma palavra de Virgem, energia de Virgem, entender o ritmo, o porquê da gente comer daquela forma e como aquilo se reflete dentro do nosso corpo, na nossa saúde, e buscar entender como que o alimento pode ser uma contribuição para a nossa saúde, não só o alimento, mas a forma de se alimentar. E a saúde do corpo de uma maneira geral, né? Então tem a ver também com exercício e todo esse cuidado com o corpo. E obviamente a Vênus, como tem essa relação com a estética, né? Porque ela busca a beleza. A Vênus é um planeta que nos traz essa sensação do belo, né? Esse entendimento do que é o belo, essa busca da beleza. Então a área de saúde também estética, ela vai estar bastante favorecida nesse período aí em que a Vênus está em Virgem. E como a Virgem traz essa conexão com a riqueza dos detalhes, tem essa conexão também com a perfeição, né? Então, às vezes, de buscar o além do necessário, né? De se prender a que aquilo fique perfeito. Nunca chega no perfeito, na verdade, né? E na parte dos relacionamentos, ela traz uma questão com a clareza da expectativa. Sim, porque muitas vezes a gente vai se relacionar com uma pessoa e a gente ali no começo dá várias ideias sobre o que aquela pessoa pode esperar da gente, né? E aí depois aquela expectativa é frustrada, quer dizer, a Vênus em Virgem nos lembra que a gente tem essa responsabilidade pela expectativa que a gente cria na outra pessoa também, né? É claro que a gente deve pensar nisso e não ter expectativas para não se frustrar, mas a gente vivendo assim em sociedade e formando parcerias, a gente sempre trabalha um pouco com essa questão da expectativa, obviamente, né? E a Vênus em Virgem nos lembra isso. Por quê? Porque o Virgem é um signo que gosta de saber como as coisas são. Se ele sabe como ele sabe lidar. Até o planejamento, né? Porque para saber controlar ali como é que tá andando, se tá indo bem, se tá indo mal, né? Para onde que vai. O controle do Virgem está associado não a ter aquilo nas suas mãos, mas está relacionado com a eficiência, porque Virgem não gosta do desperdício. Então, eu sabendo como funciona, eu vou fazer de forma mais eficiente. Então, o meu relacionamento vai se tornar mais eficiente. Se eu souber como a outra pessoa funciona, se eu souber como agradá-la, porque a Vênus quer agradar, né? Então, se eu sei como fazer, eu vou tornar tudo mais eficiente. E tem a questão da utilidade também de Virgem, né? Virgem tem essa conexão profunda com o ser útil. Funcional, né? Isso. Especialmente. Então, isso funciona nos relacionamentos, né? Para que o relacionamento seja proveitoso, de certa forma. E funciona no pessoal e em todos os níveis. É uma grande reflexão que você pode fazer nesse período aí, em que a Vênus vai estar em Virgem, é sobre se os seus relacionamentos estão sendo funcionais. Porque muitas vezes a gente entra em determinados relacionamentos, eles não estão sendo mais funcionais e a gente não sabe como sair, ou na verdade como torná-los funcionais, né? E Vênus em Virgem tem uma questão com as prioridades também. Então, para a Virgem é muito importante, às vezes, conseguir separar as coisas para
entender cada pedaço e em seguida trazer as prioridades para aquilo. E nessa questão de saber quais são as prioridades e ter o discernimento, a gente está num momento na sociedade muito sensível à questão da discriminação. E isso faz com que a gente muitas vezes, na cobrança de não discriminar, a gente perca a nossa própria capacidade de discernir. A Vênus fala sobre aquilo que a gente gosta, aquilo que nos agrada. E a gente não pode perder a conexão interna com aquilo que me agrada e o que me desagrada, aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Isso é uma coisa totalmente pessoal. E o fato de eu gostar ou de eu não gostar é pessoal e é legítimo. Claro, na hora de eu fazer minhas escolhas, eu vou fazer minhas escolhas de acordo com aquilo que eu estou discernindo como prioridade para mim, porque eu gosto mais daquilo. E deixando a outra coisa para o final da fila, porque eu gosto menos daquilo. Então a gente tem que tomar muito esse cuidado de não colocar um julgamento em cima do discernimento, que não é a discriminação. A Vênus em Virgem está aí para trazer para a gente essa sensibilidade sobre o discernimento das escolhas e a gente ter esse contato interno, íntimo, com aquilo que a gente gosta e que a gente não gosta. E muitas vezes saber por que gosta, por que não gosta. Agora, mesmo que não entenda o porquê, é importante o contato e o conhecimento, a consciência daquilo que a gente gosta e não gosta, para poder atrair para a nossa vida, trazer para a nossa vida, trabalhar na nossa vida com aquilo que a gente aprecia de verdade. E Vênus, como representante do dinheiro, no signo de Virgem tem essa relação com as prioridades e com qual a utilidade do seu dinheiro, né? Para que o seu dinheiro serve? Essa é uma reflexão que pode ser feita aí também durante o mês. Talvez fazendo uma tabela para quem gosta, né? Ver em que realmente gasta o seu dinheiro, ter a consciência de, eu gasto mais com isso, menos com aquilo. Porque, de repente, o gasto, a forma como a gente está gastando, não está refletindo aquilo que realmente a gente dá valor, aquilo que realmente é a nossa prioridade. Então, esse é um período também para se refletir e, se for o caso, para realmente mexer, fazer uma mudança nisso aí e saber se realmente você está aplicando o seu dinheiro naquilo que você gosta, que você aprecia. E a questão de valorizar a rotina também é importante, porque claro, Virgem fala sobre a rotina. Então esse ponto de você ter uma rotina gostosa, de às vezes você poder, nesse período, fazer uma visualização sobre qual seria a rotina que você gostaria de ter. E a partir disso ir fazendo pequenas modificações, pequenos ajustes. De quanto você coloca no seu dia a dia de coisas para se agradar, inclusive, ou para agradar o outro, porque a Vênus tem essa relação do agradar, né? Uhum. Do agradar-se e de agradar. E muitas vezes a gente coloca na nossa rotina tantas coisas que são pela obrigação e pelo que a gente deve fazer, e a gente vai tirando aquelas coisas que são por prazer, e que é um prazer que é saudável, que faz parte do saudável, que é uma palavra de Virgem. Então, vale a pena também atentar para isso, para a questão do cotidiano e da rotina. E isso porque Virgem é regida por Mercúrio, né? Mercúrio é um planeta que traz essa relação com o tempo e com os ciclos. Então, Virgem é o signo que mais se relaciona com essa questão do conhecimento dos ciclos, do dia e da noite. Então, tem essa relação com a Lua, com o Sol, com todos os planetas, porque todos eles têm seus ciclos, todos eles têm seus altos e baixos em termos de energia, e essa conexão com tudo isso que é da natureza, né, da matéria, tem relação com Virgem. Então, tudo isso está valorizado nesse momento, enquanto a Vênus passa no signo de Virgem. E Virgem tem essa conexão com os 5 sentidos. Então, de você conseguir entender a partir de todos os seus sentidos, de todos os sentidos do corpo. Então, é importante as informações que você recebe através do que você está vendo, através do que você está escutando, né? Do cheiro, do tato, enfim, tudo isso é informação. Virgem é um signo de terra. Então, ele traz essa relação com tudo aquilo que o nosso corpo utiliza como meio para perceber, para entender, para compreender, para incorporar os conhecimentos.
e porque a partir dessas informações você consegue tirar as conclusões a respeito do que é, né, daquilo que está dizendo respeito a quê, de como proceder em seguida, né? Então vai trazendo uma série de informações e Virgem, como tem essa questão do detalhe, vai construindo com os detalhes todo o enredo daquele ambiente, enfim, daquela pessoa. Da relação, né? Exatamente, do que quer que esteja sendo analisado. Isso é muito interessante, porque essas vezes é a grande cilada também da energia de Virgem, que a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente vai compreendendo como a coisa funciona, compreende a dinâmica, vai aprimorando aquilo, se tornando cada vez mais perfeccionista naquilo, vai se tornando muito importante fazer aquilo com perfeição, e daqui a pouco a energia já virou, e em vez de aquilo nos servir, nós estamos servindo aquilo. Então, às vezes, aquele perfeccionismo ali, ele não está gerando um ganho de eficiência, coisa em si. Ele se tornou uma obsessão de perfeição, ou seja, a gente passa a servir ao processo, em vez de o processo estar sendo útil, ou estar sendo funcional, ou servindo a gente. Então, isso acontece na rotina, isso acontece nas relações, isso acontece na relação com o dinheiro também. E aí na conexão com as deusas, quando eu fui fazer essa conexão, eu fui buscar uma deusa que tivesse todo esse sentido, com a perfeição. E a história com a qual eu acabei me conectando foi a história com Baba Yaga, que ensina, né, como separar isso daquilo, né? Ensina a importância do fazer, né? Do realmente fazer, trabalhar, né? A importância de você estar colocando a sua energia para as coisas ali acontecerem. E principalmente eu acho a relação dela com essa Vênus em Virgem é essa que você citou da percepção. Muitas vezes a gente fica extremamente racional e só compreende as coisas, e passa a compreender as coisas e aceitar e acreditar e credibilizar as informações ou aquilo que a gente vai conhecendo apenas pelo racional, pela racionalidade. E essa história de Baba Yaga, que traz, depois vale a pena quem não conhece essa história ir atrás, né, para conhecer, traz uma boneca que se chama Vassalissa, e essa boneca é que é responsável por trazer a intuição de dizer o que é certo, de dizer o que é errado, por onde ela deve ir, por onde ela não deve ir. Então, essa boneca é o símbolo desse entendimento interno sobre as coisas, dessa percepção que parte do corpo, ela parte de dentro e por isso ela vem da intuição e diz como se deve fazer, como não se deve fazer, mas a partir de uma percepção interna e não a partir de uma concepção que vem externamente dizendo o que se deve fazer. E uma outra deusa que tem conexão também com a Vênus no signo de Virgem é a Nukua. Essa deusa Nukua, ela nos traz a conexão com a ordem universal, com aquela ordem que precede a existência e é a partir dela que o próprio planeta e a natureza se organiza. Então, tudo aquilo que o planeta representa em termos de ordem, de organização da natureza, é regido por essa deusa Nukua. Então eu vou ler uma mensagem que tem no livro do Oráculo da Deusa sobre Nukua. Há um caminho, e eu sou esse caminho. O caminho da natureza que se move em todas as coisas. No início, criei o padrão universal, o modo como as coisas são, o modo como as coisas fluem, o modo como as coisas devem ser. Então, ordenei as estações em sequência, harmonizei as encostas das montanhas, organizei os oceanos, até que tudo estivesse auspiciosamente arranjado. Eu sou a ordem natural das coisas, eu sou o caminho. Inclusive puxando o gancho da deusa Nukua, que fala sobre essa questão da perfeição, né, das coisas feitas de forma perfeita, de forma límpida, de forma clara. A gente pode trazer também a deusa Astreia. É uma deusa das estrelas
E ela traz a conexão com essa energia de pureza de Virgem, porque Virgem traz essa expectativa de que, como você entende como a coisa é, ela é daquela forma, então você não espera que aquilo vá ser corruptível. E ela deve ser feita da melhor forma, né? Já que você já sabe como que funciona, né? E a Astreia traz essa conexão com essa energia de Virgem, de fazer a coisa da melhor forma e da forma mais perfeita e da forma mais transparente possível. A Astreia escolheu morar na Terra e quando ela teve contato com essa energia de corrupção e de maldade do ser humano, ela se retirou da Terra e foi morar na constelação de Virgem. E aí a conexão com as flores. A primeira flor que eu trago é a tulipa, por ter as formas muito bem definidas. A haste retinha, verdinho, o copo bem delineado. Então, todo esse formato bem marcante e bem definido. Evoca essa característica de Virgem, de buscar fazer as coisas como elas devem ser e da forma mais perfeita possível. Evoca essa energia de ordem e de perfeição. Outra flor que nós podemos trazer aqui como exemplo é a Dama da Noite, porque Virgem tem a conexão com os ciclos. E essas flores, assim como a Dama da Noite, que tem aquela hora certa de abrir, a hora certa de fechar, você já tem como esperar que naquela hora da noite, a hora que o sol se põe, ela se abre e ela doa o seu perfume, né? E depois ela se fecha durante o dia e fica lá dormindo. Essa conexão com o ciclo do dia e da noite traz essa sabedoria da natureza, da conexão com a natureza. E todas as flores, na verdade, que têm uma utilidade, elas têm essa relação com Virgem. Para Virgem, as coisas, cada coisa tem a sua utilidade. E a gente pode citar a calêndula, por exemplo, que é uma flor que é utilizada de forma medicinal para cuidado com a pele, ou seja, ela tem a relação não só com a questão da saúde mesmo, que tem relação com Virgem, como com a própria beleza, com a estética, que é a busca da Vênus. E para quem gosta de runas, uma conexão muito bacana também da gente fazer da Vênus em Virgem é com a runa Hiera. Porque Vênus é um planeta de prosperidade e Hiera é uma runa de prosperidade. Mas qual é a relação? Vênus em Virgem nos traz a sabedoria da prosperidade que vem dos ciclos, da sabedoria dos ciclos. Se você plantar na hora certa, cuidar da forma certa, você vai colher da melhor forma e o máximo que você puder, né, com o maior proveito, aquele plantio que você fez. Tem essa relação com a paciência de esperar o momento certo, ao tempo, né? O respeito do ciclo e esse conhecimento de que é a partir dessa interação com o ciclo natural que a gente vai obter a riqueza e a prosperidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o seu like aí no nosso vídeo. Se ainda não assinou o canal, assina o canal. E nos acompanhe pelas redes sociais, no Twitter, no Instagram, de acordo com os endereços que estão colocados aí.